Queda na taxa Selic. O que fazer? O Comitê de Política Monetária resolveu baixar a taxa Selic mais uma vez. Agora ela está em 2% ao ano. Primeiramente, a gente precisa entender por que o Comitê de Política Monetária, o Copom, fez isso. Mas o que é o Copom? O Copom, como eu já falei, é o Comitê de Política Monetária, que é formado pelos diretores do Banco Central do Brasil. E ao Copom é dada a ordem de controlar a inflação por meio das taxas de juros. O Banco Central recebe uma meta de inflação, isso é um objetivo de inflação, e tem que controlar a economia por meio das taxas de juros. E como é que isso funciona? Quando há expectativa de aumento da inflação, o Copom determina o aumento da taxa de juros. Quando há expectativa de queda na inflação, o Copom pode baixar a taxa de juros. Os estudos apontam que, em geral, esse efeito leva mais ou menos 6 meses para acontecer. Então, entre a redução da taxa de juros e uma possível subida da inflação ou manutenção da inflação no nível que está, leva em torno de 6 meses para acontecer. Da mesma forma, o contrário, se a inflação está subindo, se houver uma elevação da taxa de juros, essa elevação também tem 6 meses para causar o seu efeito. E se você é novo no canal, eu sou Beto Veiga, doutor em economia e autor de 5 livros sobre investimentos. E se você gosta desse tema e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, marque o sininho de notificação, que é para ser avisado de todo vídeo novo que eu publicar aqui. Muito bem, mas e qual é a meta de inflação que o Copom está perseguindo, que o Copom tem que atingir, né? Que essa determinação para o Banco Central? A meta da inflação ela é fixada por um outro órgão denominado Conselho Monetário Nacional. E para esse ano de 2020, a meta está fixada em 4%, com um intervalo de tolerância de 1,5 ponto para cima e para baixo. Isso quer dizer que o Banco Central pode aplicar taxas de juros que resultem em uma inflação de 2,5% no nível mais baixo até 5,5% ao ano. Já para o ano de 2001, essa taxa de inflação está estipulada para 3,75%, o que resultaria numa tolerância de piso, de mínimo de 2,25% e de teto de 5,25%. E como é que está a situação hoje no Brasil? A última taxa de inflação que se tem notícia é a taxa de junho, da inflação de junho. Nós estamos nesses 6 meses do ano, de janeiro a junho, com menos de 0,1% de inflação. Então, para chegar no mínimo da meta, era preciso ainda que a inflação desses próximos 6 meses acumulasse no mínimo 2,4%. Ela poderia chegar até a 5,4%, porque seria o teto da tolerância. O que acontece é que, como a perspectiva de aumento da atividade econômica está muito baixa com a crise, é bem difícil que haja um aumento muito grande de preços. Embora nós estejamos expostos a alguns riscos, principalmente em função do aumento das taxas de câmbio, do dólar, e de algumas commodities, principalmente do petróleo. Se houver essa conjunção de aumento de taxa de câmbio com aumento do custo do petróleo, com aumento do preço do petróleo, nós podemos ter algum impacto inflacionário ainda no país esse ano. Agora, se a gente for olhar quais são as previsões que os agentes do mercado estão fazendo, nós podemos pesquisar o relatório Focus, que é um levantamento que é feito pelo Banco Central junto a consultorias e instituições financeiras. E o último relatório que saiu anterior à reunião do Conselho Monetário Nacional, que alterou a taxa Selic, apontava para uma inflação de 1,62% nesse ano. Isso é,
bem abaixo do limite inferior de 2,5%. É claro que nós estamos no âmbito das estimativas, das especulações e dos levantamentos. Certo também que essas instituições se esmeram em buscar os melhores resultados, mas eles realmente não têm o controle das variáveis, eles simplesmente estimam qual seria a inflação esperada com base nos números de que eles dispõem. E isso não necessariamente é um resultado que se possa esperar. E se você está gostando desse vídeo, deixa sua curtida aí. Agora vamos ver o que acontece com as aplicações financeiras. Uma taxa Selic de 2% somente remunera a sua aplicação acima da inflação se estiver correta a expectativa do mercado, dos agentes, que foi demonstrada no relatório Focus, e se você tiver uma pequena incidência de imposto de renda. Para dar uma ideia, uma taxa de 2% renderia na poupança 1,4% ao ano. No Tesouro Selic, uma aplicação de até R$10 mil, portanto, isenta da taxa da B3 por um período de 365 dias e sujeita a uma alíquota de 17,5%, renderia 1,65%. Esse rendimento ele vai caindo à medida que o valor aumenta, porque aí começa a incidir a taxa da B3. Para 100 mil, por exemplo, o rendimento seria de 1,46%, pouco maior do que o da poupança, que seria 1,4%. Já nas aplicações de LCA e LCI, nas quais não incide imposto de renda, se você conseguir um repasse em torno de 90 a 100, existem instituições que estão pagando até mais do que 100% do DI, você terá um rendimento superior às opções de poupança e tesouro direto. O que você tem que ter em mente apenas é o seguinte: a primeira questão é a questão da liquidez, porque as LCAs e LCIs elas requerem no mínimo 90 dias de aplicação e algumas instituições, para pagar uma taxa de juros maior, eles requerem às vezes mais, então eles requerem um ano e meio, 2. Então tem que ficar atento a isso, se você tem essa disponibilidade para esse recurso, porque, diferentemente, o Tesouro Selic e a poupança podem ser resgatados tranquilamente no meio do caminho. Então, precisa ter atenção para a liquidez e a segunda atenção para a qualidade da instituição na qual você está aplicando. E aí tem um vídeo aqui na descrição que fala sobre CDBs de bancos pequenos, embora CDBs não sejam LCA e LCI, mas são títulos similares do ponto de vista do risco de crédito, e aí vale a pena você dar uma olhada nesse vídeo para entender o que eu falo em termos de espalhar os recursos. Porque se houver a quebra da instituição financeira, você vai ficar com o dinheiro parado na instituição sem render até o fundo garantidor de crédito pagar a garantia. Essa garantia, lembrando, é de até R$250 mil. Finalmente, lembre-se que enquanto o fundo garantidor de crédito não lhe pagar, você não terá acesso ao dinheiro. Então é um bloqueio real dos recursos. E se você ainda não fez o meu curso básico de investimentos, para saber como é que funciona a LCA, LCI, CDB, o que é o DI, a taxa DI, aproveita que ele é grátis e o link está aqui na descrição desse vídeo. Com relação à renda variável, as empresas com a queda na taxa de juros, elas têm o seu fluxo de caixa descontado. O que é o fluxo de caixa? São todos os recebimentos que ela vai ter no futuro descontados para se chegar no valor presente disso, ou seja, no valor desse dinheiro lá no futuro hoje, que é uma das formas de cálculo do valor da empresa. Quando a taxa de juros cai, esse fluxo de caixa descontado ele gera um valor presente maior. E isso faz com que haja uma elevação do preço das empresas. Todavia, como eu falei num vídeo que eu também vou deixar aqui na descrição, sobre o que acontece com o preço das ações, com essas variações econômicas, existe sempre uma previsão do mercado
O que quer dizer? O mercado está sempre calculando os preços, trazendo as coisas a valor presente com taxas que eles estimam que serão aquelas que vigorarão no futuro. E isso, salvo se houver um erro do mercado, vai causar alguma variação no preço das ações. E aí vai o meu conselho, que eu costumo frisar em todas as vezes que eu falo sobre isso. Se você não conhece o mercado de ações, antes de conhecer, não entre, porque quando você entra e desconhece, qualquer movimento que houver pode causar um susto em você, pode causar uma reação inesperada, porque você pode não estar preparado para olhar na tela de um computador e ver o seu dinheiro perder 20, 30, 40% do valor e ficar ali parado sem fazer nada. Muito provavelmente você vai querer se desfazer daquilo e dizer, eu nunca mais entro num negócio desses. E aí é tudo que você precisa para perder dinheiro. Então, antes de tomar qualquer decisão no sentido de ir para o mercado de ações, né, o mercado de renda variável, estude, aprenda e veja se ele realmente se adequa aos seus objetivos. E eu vou colocar uma lista de vídeos aqui para contribuir com o seu aprendizado e com o seu conhecimento. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, marque o sininho de notificações, que é para a gente se encontrar no próximo vídeo. Até lá!